Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Shonen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover, agora com um vídeo rápido, a gente vai falar um pouco sobre quais são as consequências do modo paladino. A gente sabe que a irmã Lily, uma das pessoas mais importantes da vida do Asta, foi transformada em paladino. E agora, o que isso realmente significa para o mundo de Black Clover e principalmente para aqueles que foram transformados? Vamos falar sobre isso e um pouco mais no vídeo de hoje. E como sempre, eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão. Se eu gostei, é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, a irmã Lily e também alguns outros personagens de Black Clover foram transformados em paladinos. O que isso significa? Que eles receberam poderes demoníacos purificados e também, de acordo com o que a gente viu no mangá, todos eles tiveram sua alma modificada pelo poder de alma, pela magia de alma, pertence a Lucius Zogratz, que é quem está fazendo tudo isso. Foi ele que conseguiu transformar e purificar os poderes demoníacos e foi ele que escolheu os magos que serão transformados em paladinos e serão agora utilizados na sua grande batalha. Afinal, ele está os controlando e utilizando todos eles. Eles não estão ali por escolha, não escolheram ficar ao lado dele, mas ele os controla com a sua magia de alma, fazendo com que todos acreditam que querem lutar a sua luta. E então agora a gente sabe que o Asta, ele tá prestes a reencontrar a irmã Lily, seja no País do Sol ou não. A gente sabe que isso vai acontecer e que eles vão acabar tendo que lutar, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois que a irmã Lily deixar de ser uma paladina. Em algum momento esse poder vai deixar o corpo dela. Mas quais seriam as consequências disso? O que acontece com os magos que se tornaram paladinos, mas vão se tornar magos novamente? Vão perder aquele poder? Bom, basicamente a gente sabe que aquilo está mudando completamente o corpo e também a alma do mago. Então a gente pode imaginar que isso está afetando eles de uma maneira que nenhuma outra magia jamais afetou qualquer outro mago em Black Clover. Deve ser algo muito parecido, talvez, com a maldição que foi lançada no braço do Asta. A gente viu que ele quase deixou de lutar. E então, depois de muito tempo e com a ajuda da Rainha das Bruxas, ele foi capaz de voltar. O seu braço foi completamente curado. Mas e agora que isso afeta diretamente a alma do mago? O que vai poder mudar? Então, o Asta, ele tem algumas espadas que conseguem afetar maldições, mas como aquela magia foi purificada, ela possivelmente não é considerada maldição, e dessa forma, aparentemente, nem mesmo as espadas do Asta podem fazer efeitos contra aquele poder mágico. Dessa forma, pode ser que nesse caso o autor prefira fazer com que os paladinos tenham que vencer essa transformação sozinhos, ou seja, eles devem lutar para vencer a magia de alma e dessa forma controlar o poder de paladino e talvez até mesmo permanecer com este poder, ou simplesmente deixar aquele poder, perder aquele poder assim que voltar a controlar o seu próprio corpo, assim que voltar a ter controle pela sua alma e não mais serem afetados pela magia do Lucius. Isso pode acontecer inclusive com a irmã Lily. Afinal, a gente viu que por escolha ou não, ela sabendo ou não o que estava fazendo, ela enviou o Asta para muito longe usando a sua magia espacial. Sim, algumas pessoas acreditam que pode ter sido um outro mago que conseguiu utilizar seu poder mágico no Asta, mandando para aquele lugar antes que a irmã Lily conseguisse sim atingi-lo. Mas isso não foi mostrado no mangá de Black Clover até o momento, não foi mostrado nenhum outro mago que teve contato com Asta naquela hora e nem mesmo alguém que tenha magia espacial e que soubesse sobre o País do Sol. Dessa forma, era muito difícil que isso realmente tenha acontecido e como a irmã Lily mesmo disse, ela já havia ouvido histórias quando era mais nova sobre aquele lugar, sobre o País do Sol, e talvez ela tenha pensado naquele lugar ou no fundo do seu coração pensado que queria que o Asta estivesse seguro, que ele fosse enviado para um lugar onde ele não precisasse mais lutar, e dessa forma a magia espacial acabou sendo controlada pela verdadeira irmã Lily e não pela Lily Paladino, que estava sendo controlada ou talvez manipulada, influenciada pelo Lucius, e dessa forma o Asta teria ido para aquele outro lugar, para o reino, e então, estando ali no País do Sol, ele tá treinando novamente para voltar, e pode ser que assim como aconteceu dessa vez, a irmã Lily e até mesmo os outros paladinos, por motivos diferentes e também em momentos diferentes, acabem tomando controle daquela forma e assim deixando a transformação. Isso realmente faria sentido, afinal a gente já viu que a irmã Lily é capaz de fazer algo assim pelo que foi mostrado pra gente inicialmente, pelo que foi mostrado pra gente quando ela mandou o Asta pra aquele lugar, mas pode ser que isso não acabe dessa forma, ou seja, que os magos realmente precisem enfrentar os paladinos e que eles precisem realmente derrotar os paladinos, e assim eles acabariam os ferindo. E então vem essa segunda questão: o que aconteceria se um mago fosse forçado, ou seja, a sua derrota, o fizesse deixar a forma paladino? Bom, a gente imagina que esses paladinos tenham uma grande energia não só fluindo pelo seu corpo, mas também exigindo do seu corpo. Afinal, é um poder demoníaco que não só está purificado, mas também concentrado com a energia de vários demônios de ranking baixo, médio, também demônios de ranking alto. E dessa forma, a gente sabe que eles estão suportando poderes que muitos dos magos não são capazes de suportar. E então, com tudo isso, pode ser
que isso esteja exigindo muito do corpo dos paladinos e com o fim dessa transformação, esse poder acabe consumindo o corpo deles, ou seja, fazendo mal para os magos. E isso acontece bastante no mundo de Black Clover. A própria antimagia, o poder demoníaco do Asta, ele está fazendo mal para o garoto, pelo menos fazia até a forma de união, e a forma de união, que seria a melhor forma, a forma ideal de usar antimagia, acaba só podendo ser utilizada por poucos minutos, ou seja, a gente pode sim imaginar que a forma paladina, ela possa estar fazendo algum mal para esses magos. Mas isso significa que a irmã Lily vai perder a vida? E não necessariamente, mesmo que a irmã Lily seja derrotada, mesmo que os outros paladinos sejam derrotados, mesmo que a mãe do Asta ou talvez o irmão do Knight, o Morgan, também tenham sido transformados em paladinos e tenham sobrevivido por causa disso, e eles acabem deixando aquele poder, todos eles podem sobreviver. E isso por causa de outras magias que já existem no mundo de Black Clover, que a gente já estava vendo durante o decorrer do mangá, que é a magia, principalmente os poderes da Mimosa, que ela alcançou uma magia de cura num nível absurdo. A magia de cura dela pode praticamente trazer um mago de volta à vida. E a gente basicamente viu ela fazendo isso na grande batalha do Reino de Spades. A gente viu que depois da batalha contra a Medícula, muitos magos praticamente perderam a sua vida. E mesmo assim a Mimosa, com a magia dela, conseguiu fazer com que todos ficassem bem, como se nada tivesse acontecido. Dessa forma ela pode fazer a mesma coisa novamente. Mas nesse caso, sim, a gente pode argumentar que, por exemplo, a irmã Lily está sendo afetada por muito tempo. E na batalha, se ela sofrer algum dano que faria com que ela perdesse a vida, talvez, mas ela se mantivesse viva por causa da transformação paladina, mas perdesse essa transformação, pode-se argumentar que a magia da Mimosa não seria suficiente para trazê-la de volta à vida ou a curar. E então a gente tem uma outra magia que seria capaz de fazer isso também, que é a magia da Grey. A Grey se tornou muito poderosa e ela agora, como a gente já conversou em outros vídeos, tem a magia que talvez seja a verdadeira magia mais poderosa de todo mundo de Black Clover. Ela pode mudar a realidade praticamente. E a gente já viu que ela tinha curado o Gauch de um ferimento que talvez nenhuma outra magia de cura fosse capaz de curar. Não apenas isso, como ela conseguiu fazer com que ele fosse curado a ponto de aquele ferimento parecer que nunca tivesse acontecido. Ou seja, ela passou completamente dos limites, afinal, como eu disse, a magia dela praticamente altera a realidade. E então, dessa forma, com seu poder de transmutação, ela poderia sim curar qualquer mago, mesmo que eles tivessem sido afetados pela forma paladina, mesmo que eles tivessem sofrido algum ferimento muito grande. E com tudo isso, com o que a gente viu no mangá de Black Clover desde os últimos arcos, sim, provavelmente todos os grandes magos vão conseguir sobreviver, e assim todos vão ter um final feliz no final de tudo. A irmã Lily, talvez a família do Asta retorne, a gente com certeza deve ver o Julius Novachronos também retornando, ele voltando e tomando o controle totalmente pelo seu corpo. Talvez o Lucius ele acabe perdendo a sua vida nesse confronto, afinal talvez essa seja a maneira do autor fazer com que o Julius retorne, ou talvez o autor consiga fazer com que os dois se tornem um só, e dessa forma os dois poderiam sobreviver. Mas a gente imagina que sim, afinal os vilões iniciais de Black Clover, toda a maioria desses vilões sobreviveram, e a gente também não sabe o que aconteceu com a Trid, mas provavelmente eles vão reaparecer também no mangá. Mas comente o que vocês acham sobre isso, quais são as consequências dessa transformação paladina, vocês acham que a irmã Lily pode perder a vida? Comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!